Glória a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Graça e paz. Glória a Deus. Muito gratificante pelo convite, né, pastor, estarmos aqui. Afinal, é uma semente que foi plantada lá atrás, né, pastor, há muitos anos atrás. E para eu estar aqui, né, muitos dos meus amigos até aqui, que eu morava aqui próximo daqui, duvidaram. Quem que será que vai ser esse gordinho? Quer dizer, hoje eu estou magrinho, mas é porque eu fiz bariátrica, né, pastor? Alguns anos atrás estava bem cheinho, por isso que eu estou mais magrinho. Né? Obrigado. Deus abençoe. Irmãos, né, também trago um abraço do pastor Josué, minha esposa, o meu filho que está lá no fundo também, fazendo bagunça. Meu Jesus, que não quebre tudo, né, que não faça o pai dele passar vergonha, né, pastor? Mas em nome de Jesus, que esteja tudo bem o Caleb lá no fundo. Irmãos, da parte da palavra de hoje, eu vi o pastor Marcelo, assisti também o pastor Isaac, né, o Ripari, homens, palavras e objetivos. E o Senhor colocou no meu coração semeadura. Assim que eu recebi o convite, nós também iniciamos também lá na igreja, na comunidade livre em Botucatu, a mesma coisa. Nós estamos fazendo o mês inteiro, o pastor está fazendo 3 dias aqui. Pastor, qual é o objetivo? Simples, que nós possamos aprender as situações que vamos enfrentar no decorrer do ano. É simples. Pastor, há segredos? Não. Qual é o segredo? Confiar plenamente em Deus. Apesar das tribulações, confiar em Deus. Se nós olharmos, meus irmãos, muitos textos, muitas palavras foram faladas aqui. Noé, sobre fé, sobre como vamos caminhar. Mas é interessante que nós precisamos ter direção de Deus. 30 anos estamos completando, né, pastor? Dentro desse ano. E precisamos perpetuar, precisamos que você, eu, estejamos engajados em um só objetivo: adorar a Deus acima de todas as coisas. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos mostra que há um homem que é exemplo para todos nós que estamos aqui. Abraão, nosso pai da fé, aonde eu olho e ele foi uma das pessoas muito admiradas por todos nós que estamos aqui e por muitos pregadores que falam da sua dedicação ao Senhor, do seu zelo da palavra, aonde ele estava por diversas vezes em tribulações. Ele não olhou para isso, ele olhava para Deus e passava por todas elas. Semeadura é tempo, meus irmãos, de saber aquilo que nós vamos plantar em 2026. 2025 foi um aprendizado para todos nós que estamos aqui. 29 anos completamos, mas com certeza não foi fácil, né, pastor? Não foi fácil, pastor Diego. Não foi fácil porque passamos por altos e baixos, nós também passamos. Mas aprendemos com o decorrer dos meses, aprendemos com o decorrer de cada situação, aonde nós acertamos e aonde nós erramos. 2026 precisa ser um ano de vitórias, mas para isso os aprendizados vêm junto. É interessante, meus irmãos, que para começar, eu gostaria de falar algumas chaves que nós vamos começar a abrir algumas portas em 2026. Pastor, falamos de janeiro e fevereiro, de março, abril, maio e agora junho. O que vai mudar a minha vida? Se você não estiver preparado para aquilo que você vai enfrentar, você vai ficar parado e nada mudará na sua vida. É necessário você recomeçar. O tempo está correndo e crente que não recomeça, fica parado.
Se nós olharmos, meus irmãos, eu quero que você abra a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo de número 26, versículo de número 1 até o versículo de número 4. Eu vou aproveitar, já vou abrir aqui a água. Glória a Deus, obrigado. Eu vou ler aqui na NVI, acompanhe por favor na sua tradução. E a palavra fala em Gênesis 26, versículo de número 1, diz que houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. E o Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure se estabelecer na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque você e os seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão, e tornarei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas no céu, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Meus irmãos, é interessante, como eu acabei de falar, Abraão, o pai da fé, um homem que tinha muito a ensinar, aonde o filho dele, o Isaque, aquele que o Senhor escolheu para decorrer a sua descendência, e dali não parou. A palavra nos mostra, já como a primeira chave, o que nós precisamos levar para abrir as portas desse ano, é a chave da confiança. Não adianta você entrar o ano se não confiar plenamente no Senhor. Não adianta você olhar, se nós olharmos o texto que nós acabamos de ler, havia fome naquela época. Se Isaque não tivesse aprendido com o próprio pai, ele teria partido para o Egito, sem conhecer a Deus, sem conhecer direcionamento de Deus. E aqui, meus irmãos, para que nós temos a confiança do Senhor, é o momento de nós acreditarmos que o Senhor sempre está conosco. Apesar de o tempo que nós já começamos, todo começo é maravilhoso, não é? Todo começo é o quê? Preparar a terra, escolher a semente, a melhor semente, escolher a semente que nós vamos colocar, e ali nós estamos regando, vai florescer, que legal, vai florescer. Mas a confiança precisa ser totalmente em Deus. Se nós olharmos, meus irmãos, o tempo do Brasil é louco. No momento está frio, no momento está calor, no momento chove demais, no momento chove de menos. Pastor, como que eu vou fazer num tempo desse? É simples, confiar em Deus. O segredo é a confiança em Deus. Pastor, sai presidente, entra presidente, como que eu vou confiar? Deus é o dono de tudo. Ele não mudou, Ele continua sendo dono do mundo. Se nós aprendemos, meus irmãos, a olhar e a confiar nesse Deus que pode fazer todas as coisas, nós vemos o sobrenatural acontecer dia após dia. É interessante, meus irmãos, que já quero falar a segunda chave para você. A primeira, chave da confiança, vai guardando. A segunda chave, posicionamento. Muitas coisas que nós precisamos ser firmes. Se nós olharmos, meus irmãos, o texto de Gênesis,
capítulo de número 26, versículo de número 5 diz: dia que porque Abraão obedeceu e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Quem guarda o melhor do Senhor, vê o Senhor agindo dentro da sua casa, do seu trabalho, aonde estiver. Posicionamento não muda aonde você está. Sabe, meus irmãos, eu costumo dizer que na empresa que eu trabalho, há um código de ética que eu preciso respeitar. Eu preciso respeitar, muitas das vezes, ideologia, pessoas de outro gênero, mas eu não posso influenciar. Mas uma coisa não pode mudar, presta atenção nisso, você que está aqui. Posicionamento não muda os seus princípios. Os seus princípios são inegociáveis. Uma vez que nós cremos em Deus, eu não vou mudar por causa disso. Nem aqui, nem na China, nem em outro país. Sabe por quê? É necessário nós mantermos os nossos princípios. Pastor, hoje, né, pastor? Eu fiz uma apresentação, todo mundo me conhece como pastor lá. Ô pastor, você é pastor? Sim, sou. Quer um conselho? Eu dou. Pastor, você não tem medo? Não. Por quê? Quem é dono de tudo? É Deus. Aquele que confia no Senhor e aquele que tem um posicionamento firme vai sempre mais longe. Olha sempre na frente e vê sempre a visão. Uma igreja posicionada, muitas das vezes, não é o querer de muitas pessoas. Conheço igreja, meus irmãos, que, misericórdia, não pode ser assim. A igreja precisa estar posicionada no que diz a palavra do Senhor. Quando nós estamos posicionados, nós vamos muito longe. Por quê? Porque é o Senhor que dá sempre a direção. É legal, pastor. Muito legal. Começamos quinta, sexta, sábado. Nossa, foi lindo. Domingo de manhã, foi maravilhoso. E agora? Domingo à noite, não vai ser diferente. Sabe uma coisa? Uma coisa que eu sempre falo, pastor até sabe aqui. Vira para o seu irmão e fala assim: ainda bem que eu vim. Vira? Sabe por quê, meu irmão? Você poderia estar em qualquer outro lugar. Você poderia estar comendo uma pizza nesse momento. Ali, rapaz, o Esfirra Chique mudou agora o Burger King. Quem sabe, aqui do lado. Gente, eu sou ex-gordinho, mas ainda a cabeça continua, tá? Se eu falar de comida, não liga. Não aguento comer mais. A vontade ainda continua. E assim, meus irmãos, Deus continua sendo o mesmo, Ele não mudou. Mas o seu posicionamento precisa ser o mesmo, em qualquer lugar aonde você esteja. Se nós olharmos, meus irmãos, da mesma forma que aconteceu com Nicodemos, ele tinha o seu posicionamento, mas ainda faltava-lhe algo. A palavra fala em João, capítulo de número 3, versículo de número 2, ele diz que: Rabi, bem sabemos que és mestres vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais como tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus responde: em verdade, na verdade te digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você pode saber de todas as coisas, mas se você não tiver totalmente se aprofundado na presença do Senhor, sempre vai faltar algo. Eu confio no Senhor, eu sei me posicionar, mas se você não conhecer a Cristo, não adianta nada. Você não caminha, você não prospera. Mas legal, pastor,
eu entendi, eu confio, eu conheço o que muda na minha vida. Simples. Sabe o que vai mudar na sua vida daqui para frente? Aqueles que confiam e se posicionam na palavra de Deus. É a mesma coisa que está em Gênesis capítulo de número 26, versículo número 12. Exatamente isso. A palavra do Senhor fala: semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Não, acho que vocês não entenderam. Isaque estava naquela terra, meu irmão. Terra aonde tinha acabado de chegar, aonde não conhecia o solo. Toda pessoa que chega em uma terra, há um estudo do solo para saber as vitaminas, como que está, como do preparo, ele precisa preparar, mas Isaque não teve nem tempo para isso. Olhou, fez ali, jogou e colocou a semente. Para colher 101, uma coisa fez total diferença: Deus. A diferença é Deus. Se nós confiarmos no Senhor, o versículo de número 13 vem em seguida: enriqueceu-se um homem, prosperou e ficou riquíssimo. Sabe por causa de quê? Isaque não ficou parado. A confiança em Deus, se eu tenho certeza que se eu plantar, eu vou colher. É melhor eu confiar naquilo que o Senhor está dizendo, daquilo que o homem está dizendo. É melhor eu confiar do que o Senhor está dizendo, do que o médico está dizendo. Melhor eu confiar naquilo que o Senhor tem para mim, ou do que alguém tem para mim. A confiança e o seu posicionamento precisam andar perante ao Senhor o tempo todo. Para ter uma colheita igual de Isaque, é preciso estar alinhado com Deus. O interessante, meus irmãos, que o 14 fala que possuía ovelhas, bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja. E aí, meu irmão, a primeira coisa que acontece, quando a gente começa a olhar a pessoa prosperando, a primeira pergunta que vem na nossa cabeça é uma só. Sabe qual que é? Como ele conseguiu chegar lá? A pergunta nossa, meus irmãos, porque nós olhamos as pregações que começaram. Se nós olharmos o irmão que começou a semear e eu comecei a semear, é a mesma semente. Por que há essa diferença? Porque um está crendo mais em Deus e outro está apenas fazendo por fazer. Não adianta você fazer porque, eu vou fazer aqui, porque o meu pastor está mandando. Não, você precisa fazer porque Deus está mandando você fazer. Você precisa fazer porque o Senhor está olhando e vai te abençoar. Você precisa fazer porque o Senhor está olhando e está vendo o seu sacrifício e Ele vai te recompensar se você fizer. Não adianta, meu irmão. Não adianta você fazer de qualquer forma. Faça com excelência. Eu até coloquei aqui um grande exemplo para todos nós. Quem for antigo vai lembrar. Quem for novo, pesquisa no YouTube, por favor. Tem um comercial da nossa caixa. Olha lá. Da nossa caixa. O cara começa assim: bom dia, meus pezinhos de alface. Vocês são minha alegria. Vocês são minha razão de viver. Ele começa, meus irmãos, com um sítio. E ele termina com uma caixa de som. Quando nós estamos aqui, ele fala bom dia e ecoa para aquela fazenda de vários pés de alface. Aquele que confia no Senhor começa, mas é o Senhor que multiplica.
multiplica. Você está entendendo? Você vai chegar muito mais longe se você conseguir se posicionar e confiar em Deus. A terceira chave, meus irmãos, é uma das chaves que nós precisamos ter. Nós precisamos aprender a ter dentro desse ano de 2026 e principalmente nos tempos de crise. A chave é a chave da persistência. Vamos ter que refazer muitas coisas. Refazer como, pastor? Muitas das vezes nós vamos ter que, acabamos de terminar uma coisa e refazer aquela coisa mais uma vez. Para quê? Para conseguirmos caminhar. Se nós olharmos, meus irmãos, a palavra do Senhor, de tanto Isaac ter prosperado, o rei pediu para ele sair daquela região que estava incomodando as pessoas. Ele era muito rico, e ele foi para um vale de Gerar, e ali, meus irmãos, não havia água, e a primeira coisa que ele fez é: preciso cavar um poço. E o interessante, meus irmãos, que quando ele começa a cavar o primeiro poço, ninguém falava nada do lado dele. Isaac precisava alimentar os seus bois, os seus gados, com certeza a sua plantação. E diz lá em Gênesis 26, 20, diz que todavia os pastores de Gerar discutiam. Assim que ele terminou de cavar, começou a discussão. Discutiam com os pastores de Isaac, argumentando: a água é nossa. Por esse motivo, Isaac chamou o poço de Ezeque, discussão, porquanto contestaram por causa dele. Quantas vezes nós começamos a fazer uma coisa e não dá certo? Pastor, vamos evangelizar na praça. Nós estamos fazendo isso lá em Botucatu, não é? Aí chove no dia, não sei o que acontece, não dá nada, dá uma briga. Ah não, melhor a gente deixar quieto isso daqui. Não termina aqui. Vamos recomeçar. Como eu acabei de falar, a persistência precisa partir de nós. Crente que não recomeça, ele tem uma vida não com Deus, uma vida de miséria. O Senhor quer que você recomece todos os dias. Por isso, Ele deu um termo de um ano para o outro, de uma semana para outra, que você tenha a oportunidade de recomeçar a cada dia. Um desafio, não é? Amanhã eu vou caminhar, não é assim? Quando? Amanhã, segunda-feira, sem falta, eu vou iniciar a atividade física. Aí chega na semana que vem, eu não comecei. Não é assim? Mas você tem a outra segunda-feira. E da mesma forma, Isaac olhou: não brigue por isso, vamos cavar outro poço. Mas Isaac, tem certeza? Tenho. Deixe esse poço para eles, vamos para o próximo. A palavra fala que 26, 21, então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também, por causa de se desentenderam, e por isso chamou Sitna, inimizade. Pastor, de novo a mesma situação, de novo a mesma situação. Mas como eu acabei de falar, meus irmãos, para ter um caminho de confiança, e no nosso caminho o posicionamento, é necessário ter muito mais persistência para esse ano que vamos enfrentar. Para ter as nossas sementes na nossa mão e olharmos: não choveu, mas eu vou buscar água, eu vou regar, porque eu preciso colher. Deus falou comigo que eu vou colher, e eu vou persistir naquilo que Deus falou. É momento de recomeçar, é momento de não abrir mão daquilo que o Senhor colocou dentro do seu coração. É interessante, meus irmãos, que muitos cristãos não querem recomeçar, porque o recomeço é difícil.
ter que enfrentar pessoas, ter que enfrentar, muitas das vezes, a pessoa que nós temos inimizade, está aí de novo, meu irmão. Estou porque Deus me colocou aqui. Pastor, é difícil. O choro, com certeza, da segunda vez foi maior que da primeira. O desapontamento que aconteceu da primeira vez, você relevou, mas da segunda vez foi maior ainda. Mas a diferença está em quem está ligado no Senhor. Sabe por quê? Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aquele que crê no Senhor sabe que Deus está preparando o seu amanhã. Sabe, meus irmãos, não é momento de desanimar. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus do impossível e está operando no seu trabalho aonde você está. Enquanto você está desanimado, Deus está trabalhando no seu próximo poço. Enquanto você está chorando, o Senhor já está limpando aonde você vai cavar para cavar mais fácil. Aonde você está reclamando, onde você está, de novo, começa a ser mais fácil, porque você já cavou 2 vezes. O terceiro é mais fácil achar água. Não desanime. É momento de nós termos a persistência nessa noite. A palavra fala em 26, 22, diz que Isaque mudou-se dali e construiu outro poço, o terceiro, e ninguém discutiu por causa desse. Deu-lhe, portanto, o nome de Reoboque, lugar espaçoso, e acrescentou: agora o Senhor nos abriu um bom espaço e prosperaremos na terra. Como eu disse, a confiança precisa ser o principal da sua vida. O seu posicionamento não pode mudar aonde você estiver. Seus princípios são imutáveis. A persistência tem que caminhar os 3 juntos em uma só. Mas, meu irmão, a quarta chave que eu quero falar para você nessa noite, prometo para você que é a última, não vou ficar te incomodando não. A quarta chave: não podemos ter uma fé superficial. Nós podemos ter a confiança plena em Deus, nós podemos ter posicionamento com certeza no Senhor, podemos ter a persistência que nós vamos buscar e recomeçar todos os dias, mas se sua fé não está alinhada a isso, vai ruir. Onde está essa base com isso, pastor? Abra a palavra do Senhor em Mateus, capítulo número 7, versículo de número 24, 25, 26 e 27. Desculpa, hoje nós estamos trabalhando bastante, hein? A palavra do Senhor nos mostra em Mateus 7, 24, diz que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Versículo número 25 diz que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força naquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Versículo número 26 diz que: e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Não adianta, meus irmãos, nós temos a plena confiança em Deus, nos aprofundarmos ainda mais no Senhor, se nós temos
fé que Ele pode fazer todas as coisas. A nossa casa, como o texto acabou de falar, se você estiver posicionado sobre a areia, nada vai segurar. Pastor, e aí o que eu vou fazer? Semeadura é realmente para isso. Nós olharmos aonde estamos construindo e ter a noção que se eu fazer superficial, lá no futuro você vai lembrar de que você não fez. Não adianta você fazer uma casa se você não se aprofundar totalmente dela. Por quê, pastor? Porque quando começar as chuvas, começar as coisas, vai começar a rachadura, vai começar o teto ceder. Mas quem foi o culpado? Você. Por quê? Eu não me preparei adequadamente. Uma fé superficial é exatamente isso. Não adianta você ter todos os outros se você não tiver fé. Confiança em Deus, fé, que se você orar, o monte vai se mover do outro lado. Se você tiver fé, curas vão acontecer dentro da igreja. Se você tiver fé, pessoas vão se arrepender e vão batizar. Se você tiver fé, essa igreja vai dobrar de tamanho. Se você tiver fé, vão ter que fazer 4 ou 5 cultos durante o domingo porque não vai suportar. Precisamos ter fé que Deus está operando. Sabe, meus irmãos, ter uma fé no Senhor, que pode fazer todas as coisas, é que se eu ficar desempregado, no outro dia o Senhor vai abrir a porta. Se eu acontecer uma doença, o Senhor já está me curando. Isso é ter fé. Se a gente, sabe, meus irmãos, se não acontecer, pastor, Ele é fiel e justo para fazer todas as coisas. E pastor, e se a morte vier? Ele continua sendo Deus. Eu tenho um exemplo de um jovem, nesse início de ano, a Karina sabe disso, ele perdeu o pai dele. E o interessante, meus irmãos, que eu acompanhei todo o processo, desde das notícias, estava com ele lá na Unesp, que a Unesp é como se fosse aqui o hospital da Vila Nova Cachoeirinha, o tempo todo com ele. E na parte que um médico chegou, falou assim, não tem mais o que fazer, nós vamos desligar os aparelhos. Eu olhei para ele e falei assim, ele abraçou a mãe dele, ele tinha 23 anos, tá, meus irmãos? É importante falar isso. Ele olhou e falou assim, mãe, Deus deu e Deus tomou, bendito seja o Senhor. Um jovem, para dizer isso neste momento, a fé dele precisa estar totalmente estruturada na rocha. Uma fé superficial abala totalmente a estrutura. Como eu falei, confiança, posicionamento, perseverança e fé inabalável. Se você tiver a ligação de todas elas, ninguém vai te segurar em 2026. Sabe, meus irmãos, eu quero fechar com o último texto. Em Ezequiel, capítulo número 37, versículo de 1 a 10, fala muito sobre os vales de ossos secos. Se você quiser, depois você dar uma lida, eu não quero perder muito tempo nele. Mas uma coisa me chama muito a atenção. O Senhor fala para o profeta, no 1, 2, acho que 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, rapidinho. E veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale, e estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. E me perguntou, filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi, Senhor, tu sabes. Então ele me disse, profetize para que esses ossos secos, ouçam a palavra do Senhor.
E assim que o Senhor Deus fez que esses ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito e viverão. Até aqui. É interessante, meus irmãos, que a partir do momento que ele profetizou aquilo que Deus havia falado, o barulho dos ossos. Ó, você viu? Viu? Você viu? O barulho é bom, é forte. É a partir do momento que escuta, junção com osso. O que eu quero dizer para você que é, o seu deserto, a sua terra pode estar totalmente seca. Onde você olha não há esperança. Onde você olha não há confiança para começar. Não há um posicionamento para tomar. Não há persistência para seguir. Não há uma fé para seguir. Pode estar seco, mas se você olhar para o Senhor, você escutará o barulho das águas e o que você vai colher nesse ano. E você vai olhar e vai dizer: eu vou colher 100 vezes mais, porque o Senhor está comigo e nada mudará. Você crê nisso, meu irmão? Eu gostaria, pastor, de cantar uma canção bem rapidinho. A minha prima, por favor. Em ré, por favor. Já estou adiantando para ela aqui. Em ré, tá? Aí você quebrou. Toca o contrabaixo, não tem como saber. E aí, meus irmãos, eu quero fechar essa palavra com esta canção. Por quê? Cada um de nós tem o nosso jardim para cuidar. E muitas das vezes, se você não trabalhar, se você não fizer nada, nada mudará. Para você olhar o que o outro está olhando, como ele conseguiu conquistar isso. Olhe o que Deus está abençoando. Se eu fizer o que Deus quiser, eu vou conquistar. Vamos cantar essa canção? Pode ser? Vamos lá? Pode ir? É assim, ó. Estou no meu jardim, tranquei a porta. Abre meu coração, erguei minhas raízes com minhas lágrimas. O que? Gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos... O que? O que? Diga isso. Percam brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca. E o que? Eu desejo de te adorar. Vem, Senhor, que me resgata todos os dias, só pra te adorar. Eu quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. O segredo é esse: não perder a fé. Não importa o que aconteça, eu vou continuar. Sabe, meu irmão, junho é conhecido como um tempo de frio, um tempo de seca. Mas quem ama o Senhor, quem teme ao Senhor, não teme a seca. Porque quem está em crise é o mundo, mas nós cremos em Cristo. Nós não estamos em crise nunca. Confiamos na palavra
do Senhor. Você crê nisso? Aplauda o Senhor nessa noite, Pastor Diego.